Eu sou a Jennifer Bittencourt, mas o pessoal me chama de Jenny também. Tenho 29 anos e moro em Juiz de Fora, Minas Gerais. A Alura eu conheci através da imersão, a primeira imersão que teve, que chamava Quarentena Dev, e foi vários projetos de front-end, né? Eu nunca tinha mexido com nada, já fazia faculdade, mas vi muita coisa teórica, nunca tinha praticado e nem colocado mão na massa em algum projeto, efetivamente. Então, eu fiz essa imersão, gostei muito ali da parte de front-end, eu acho que eu vou começar por aqui. E alguns meses depois, assim, acho que uns 5, 6 meses depois, eu comecei a estudar na Alura, efetivamente, e aí eu comecei pela escola de front-end, que eu fiquei bastante tempo. Depois, eu passei para a escola de programação, que eu estudei Java na escola de programação, e agora eu tô mais focada ali no Android, na escola de mobile, que tem bastante conteúdo para essa área de desenvolvimento de aplicativos, né? E por enquanto eu tô no Android com Kotlin ali na escola de mobile. Bom, eu acho que eu nunca pensei em trabalhar com tecnologia, acho que esse é o ponto principal. Quando eu era mais nova, eu sempre fui muito curiosa. Um fato que eu gostava muito de fazer quando eu era criança, adolescente, era desmontar e montar relógios, então eu tinha muita curiosidade de saber o funcionamento das coisas. Geralmente os relógios não voltavam a funcionar depois, mas a gente tentava. Mas trabalhar com tecnologia nunca foi algo que passou pela minha cabeça, assim. Então, eu me formei em recursos humanos, trabalhei 7 anos nessa área, e eu sempre tive muita facilidade com tecnologia, tanto que quando eu trabalhava em RH, alguns processos, alguns formulários eram feitos em papel quando eu cheguei lá. Então, eu tinha que preencher à mão. Então, eu levei isso para o setor de trazer para planilhas ou documentos, deu uma informatizada ali, mas no que eu tinha de conhecimento, né? E foi nesse processo, num outro processo da parte quando eu trabalhava em RH mesmo, que eles implantaram um programa novo na empresa, e aí o desenvolvedor que trabalhava na empresa precisava passar esses formulários, que eram feitos em planilhas e documentos, e alguns até à mão, para esse sistema. E aí eu fui designada para poder acompanhar esse desenvolvedor e ajudar ele nas questões de funcionamento dos formulários. E foi assim que eu descobri programação, porque eu nunca nem tinha ouvido falar, basicamente. Então ali eu fui tendo mais curiosidade para ver o que ele estava fazendo, e ele fazia as coisas funcionarem, e fui perguntando também. Ele foi bem bacana que ele me ajudou tirando dúvidas, as coisas que eu ia perguntando. E foi assim, um processo de uns 2, 3 meses fazendo isso junto com ele. E no final ele falou comigo assim, olha, por que você não dá uma olhada? Eu acho que você leva jeito pra isso. Acho que você vai gostar. E isso me deu um estalo, assim, né? Falei, ué, por que não? Eu tava trabalhando muitos anos com RH, mas nunca foi assim algo que eu pensei, não, eu quero fazer isso pro resto da minha vida, sabe? Sempre tinha uma portinha aberta ali para alguma outra coisa. E aí, quando eu conheci a programação, comecei a procurar mais sobre, e me apaixonei e falei, é isso, eu quero trabalhar com isso. Uma das coisas que mais me chamou a atenção, assim, na Alura, até antes mesmo de eu estudar como aluna da plataforma, foi o cuidado e a atenção que eles têm com as pessoas que estão estudando. Eu participei dessa primeira imersão, que é um evento gratuito, aberto para a comunidade. Então, já tinha participado de outros eventos de outros lugares, de outras pessoas, e não foi algo que me prendeu, assim, né, que me deu vontade de estar ali. E geralmente eram coisas mais mecânicas. Já, faz tal coisa, mais como um tutorial. E na imersão, deu para sentir esse espírito da Alura de não tô só te passando um conteúdo ou um aprendizado. A Alura tem muito isso, de querer que a pessoa que está estudando aprenda e mostre para as outras pessoas aquilo que está aprendendo. Então, é um cuidado diferente, é um carinho diferente. Então, acredito que isso foi a primeira coisa que mais me chamou a atenção. E depois, ao estudar na plataforma, assistir os cursos, a gente consegue sentir nas aulas o carinho e a dedicação que as pessoas instrutoras que estão ali passando os conteúdos têm por aquele momento. Então, a gente que está estudando consegue sentir isso também, né? Acho que eu posso trazer como diferencial, além disso tudo, além da didática, a parte também das transcrições foi algo que me ajudou muito, porque eu tenho mais facilidade com conteúdo escrito quando eu quero tirar alguma dúvida rápida. Então, às vezes, eu já tinha assistido o curso, mas fiquei em dúvida em algum ponto. E a transcrição tá ali para dar esse suporte a mais. Então, acho que esses são os pontos, assim,
que mais me chamaram a atenção mesmo como diferencial da Alura. Com certeza, a Alura, assim, foi fundamental para minha entrada no mercado de trabalho, tanto na parte dos conteúdos, porque desde o primeiro momento que a gente começa a fazer um curso, a gente já começa não só a estudar, mas estudar e a praticar. A gente sabe que na programação a gente não consegue só ficar assistindo vídeos, ficar lendo. A gente precisa praticar realmente para poder aprender o que a gente está fazendo. E isso a Alura trouxe desde o primeiro curso lá de HTML e CSS, que foi o primeiro que eu fiz, e desde o primeiro momento já construindo alguma coisa e trazendo desafios no meio do curso, os próprios exercícios para poder praticar são desafios, e isso tudo vai preparando a gente para esses desafios que vão ter na própria rotina de trabalho, né? Mas eu acho que posso contar um diferencial, assim, que para mim foi o mais importante, que a Alura não me ajudou só a me preparar, mas me ajudou também a conseguir minha primeira oportunidade de trabalho na área. Porque eu já tinha mandado mais de 30 currículos para várias vagas, e algumas eu não recebi resposta, outras eu recebi, a gente quer alguém com experiência, e eu não tinha essa experiência na área, mas todos os projetos que eu fazia nos cursos da Alura ou nas imersões, eu compartilhava, principalmente no Twitter, que é a rede social que eu mais participo. Então eu compartilhava, contava como foi a minha experiência com aquele projeto, quais foram as dificuldades que eu tive, o que eu consegui aprender. E foi através desse processo de compartilhar o que eu estava aprendendo que o gestor de uma empresa me chamou na DM do Twitter, ele viu os posts, me chamou na DM do Twitter e me convidou a participar de uma entrevista para uma vaga de front-end, e que foi a minha primeira oportunidade. Então, assim, a Alura teve um papel fundamental, inclusive na minha primeira oportunidade de trabalho. Eu sou filha de professora, então, desde pequena, assim, eu aprendi a ler em casa com ela, então... desde pequena, eu tenho fui trabalhada em casa essa cultura comigo de que a educação é muito importante e que estudar é muito importante. Confesso que tem vezes que não é fácil, às vezes a gente não tá afim de estudar, né? A gente sabe que é importante, mas muitas vezes a gente não tá afim, realmente. Mas eu acho que através da educação a gente consegue ter perspectivas fora do que a gente teria, do que já vem pra gente, né? Então a gente consegue sonhar com outras coisas, a gente consegue pensar com outros futuros, outras situações. E com a educação, a gente consegue passar fronteiras mesmo. Porque eu vim de uma cidade do interior, né? Morei a vida inteira numa cidade do interior. Eu via pessoas que estudaram comigo também, mas que talvez não tinham uma questão com a educação assim tão forte, indo para outros lados assim da vida. Então, ter essa oportunidade de estudar e de seguir acreditando na educação é algo que, para mim, fez muita diferença. Porque hoje, mesmo tendo passado por alguns momentos que eu estudei por obrigação, né? Porque a gente tem esses momentos na vida. Hoje, eu acho que esse histórico todo que eu tive com a educação, hoje me traz um conforto de estudar, de gostar de estudar, e eu aprendi a gostar de estudar, e principalmente hoje, no meu trabalho, que é levar conhecimento para as pessoas, né? Então, acho que ter esse histórico, assim, de ter tido a educação muito forte na minha vida, hoje me permite estar desse outro lado e conseguir levar também um pouquinho de conhecimento para as outras pessoas. Para mim, ela tem um papel fundamental na minha trajetória toda como pessoa programadora. Eu acredito que se eu não tivesse encontrado a Alura, eu teria tido um processo muito diferente de chegar até aqui. Então, foi minha primeira oportunidade de fazer alguma coisa lá com a imersão gratuita. Depois, quando eu comecei a estudar na plataforma, foi a oportunidade de conhecer outras coisas, conhecer outras áreas, aprofundar naquilo que eu estava estudando, e também a oportunidade de pensar numa nova possibilidade de carreira para minha vida, porque quando eu comecei a estudar programação, eu tinha em mente a possibilidade de ser desenvolvedora. Era isso que eu tinha em mente. Quando eu comecei a trabalhar na Alura como Scuba, e aí eu conheci o outro lado também, eu conheci a parte de conteúdo, a parte de ser instrutor, de ensinar e de trazer conteúdo para as outras pessoas, e foi uma coisa que eu me apaixonei, e hoje
também tem essa outra perspectiva na minha vida. Então, acho que a Alura tem um ciclo completo, assim, lá de quando eu comecei para até hoje, que eu tô me desenvolvendo como instrutora, e que é o que eu vejo para o meu futuro próximo agora, de trabalhar com isso, ajudando outras pessoas e levando conhecimento para outras pessoas. Então, a Alura tem um papel fundamental aí nessa minha trajetória. Mensagem geral, assim, que eu posso deixar para todas as pessoas que, de alguma forma, consomem alguma coisa da Alura, nem que seja algum conteúdo gratuito, YouTube, qualquer um dos projetos que a Alura participa. Eu acho que eu posso trazer uma coisa que me ajudou muito, mudou muito a minha vida e de muitas outras pessoas, é a questão da comunidade. Eu gosto sempre de ressaltar a importância da comunidade no processo de aprendizado, porque quando você está aprendendo em conjunto, você aprende melhor. Quando você está explicando, ensinando alguma coisa para alguém, você também aprende melhor e você ajuda uma outra pessoa. Então, sempre costumo falar que a gente sempre vai saber menos do que alguém que estudou mais, mas a gente pode saber um pouquinho mais do que alguém que está começando agora. Então, essa troca é muito importante e esse, para mim, é um dos pilares, assim, da Alura mais importante. E se você faz parte de alguma das questões da Alura, ou como aluno, ou como consumidor mesmo dos conteúdos, minha dica é fazer parte da comunidade mesmo. Existe a comunidade dos alunos no Discord, que é incrível, tá todo mundo lá sempre trocando ideias, se ajudando. E se você não é uma pessoa que estuda na Alura, tem diversas comunidades também, a própria comunidade aberta das redes sociais, né? No Twitter, o pessoal se ajuda, compartilha conhecimento, troca ideia. Então, participar de comunidades, está ajudando outras pessoas e, ao mesmo tempo, se ajudando ali, trocando informações e conhecimento, é algo muito importante. E eu acho que é essa dica que eu posso deixar para você que estuda tecnologia e que quer entrar nessa área ou já está nessa área.